Então, gente, a parte 3 desse vídeo sobre os gigantes já estava pronta. Só que eu estava fazendo alguns retoques e acrescentando mais informações e acabei tendo que fazer umas pesquisas. E fui obrigado a reformular alguns pensamentos e regravar essa parte 3, que é o que eu estou fazendo agora. Porque é complicada a situação, né? Em relação às ossadas, por exemplo. Muita coisa na internet é falsa, né? Inclusive teve um campeonato aí, acho que em 2012 teve um campeonato de Photoshop e tal. E foram feitas muitas montagens durante esse período de gigantes, né? Todas montagens. Então assim, a maioria das fotos no YouTube, quer dizer, no Google, são montagens. O que resta assim de imagens de ossadas e tal é muito pouco. O Klaus Dona, ele tem umas fotos ou outras nos vídeos que ele posta. Bom, é complicado. O Klaus Dona, apesar de ser um indivíduo bem interessado no assunto e que trabalha muito nessa área, ele não é nenhum arqueólogo de fato, não é nenhum cientista, não é nenhum historiador. Ele parece ser apenas um organizador de obras e peças de museu, um curador de museu, alguma coisa assim. Então ele não tem assim um know-how que eu possa estar falando para vocês, vamos acreditar 100% no que Klaus Dona diz. Os vídeos dele são muito interessantes. Ele é vamos dizer assim, um especialista em mistérios arqueológicos, ou seja, coisas que são encontradas e que os arqueólogos não encontram explicação, e essas coisas são colocadas de escanteio. Não há uma explicação, coloca-se de escanteio e aí se diz que ou é falso, ou como não há explicação, fica se aguardando uma explicação. Então assim, o Klaus Dona ele se especializou nesse tipo de artefatos, né? Inclusive no vídeo que eu coloco na descrição é interessante porque o Klaus Dona ele vai apresentando uma série de artefatos inexplicáveis pela arqueologia. Agora, qual o know-how que ele tem para nos passar confiabilidade de que uma peça que ele apresenta, por exemplo, um artefato que ele apresenta para nós, como a gente vai saber se realmente é falso, se é feito na era moderna ou se realmente é uma relíquia antiga de fato? Fica difícil porque o Klaus Dona ele é apenas um organizador de peças, um curioso, um museólogo, assim, vamos dizer, mas não é um acadêmico com o know-how suficiente para a gente estar pensando em algo. Agora, tem essas imagens aqui que eu mostro para vocês do Klaus Dona, né, no vídeo dele. Só que essa aqui do gigante que vocês veem não tem nenhum comparativo, né? Ele apresenta, ele diz que é um gigante, mas não existe nenhum outro osso ou uma mão de uma pessoa, alguma coisa para estabelecer um comparativo. Então pode ser de qualquer tamanho, a gente não tem como saber pela foto. E tem um outro osso que é da mandíbula, né? É uma mandíbula que a princípio parece ser enorme, mas assim, uma única mandíbula pode ser gigantismo, né? Pode ter sido uma pessoa que viveu no passado e que possuía a doença do gigantismo, que nem hoje em dia existem pessoas com esse tipo de anomalia genética, né? Então, se você encontra uma mandíbula antiga, mas uma só, isso não prova que existiram civilizações gigantes. Então, assim, realmente, a nível arqueológico fica complicado. Aí existe também os crânios de Paracas. Talvez eu faça um vídeo sobre esse assunto, mas eu estou meio desapontado também com esses crânios de Paracas, que o pessoal une com a questão dos gigantes, né, dizendo que os crânios de Paracas são crânios dos Nefilins do Gênesis 6, são crânios de gigantes e que provaria a existência de gigantes. Só que eu andei pesquisando mais a fundo os crânios de Paracas e o negócio é meio inconsistente também. Primeiro porque eu não vou entrar muito nesse assunto, porque esse aí é um assunto, os crânios de Paracas é um outro assunto, mas só para adiantar para vocês, o tal do museu que fica lá no Peru, né? Eu fui dar uma olhada no histórico desse museu aí, e não é bem um museu, né? Não, é mais um show business ali, é uma bodeguinha que fica enfiada num canto da cidade lá, e é um show business. Eles recebem turistas, não existe ali por detrás daquele museu um grupo de pesquisadores sérios, de acadêmicos envolvidos com pesquisa, né? As pessoas entram, fotografam, não existe ali uma equipe que procura preservar e estudar e fazer análises daqueles crânios. Você chega, assiste, tira fotos e é mais um pega turista, né?
é para turista, é um circo de horrores, vamos dizer assim, de crânios. Aqueles circos antigos, show de horrores, né? Então eles têm ali 35 crânios, dos que foram encontrados na tal da escavação feita pelo indivíduo que eu esqueci o nome, quando surgiram esses crânios de Paracas, né? Foram mais de 300 ossadas que foram recuperadas numa escavação no deserto. E desses 300 ossadas, desses 300 crânios, 35 foram parar no Museu de Paracas. Desses 35, 3 a 5 deles é que são os misteriosos, né? Eles têm o volume maior do que o crânio das pessoas normais. O crânio é alongado de tal forma que é estranho, porque apesar de haver o alongamento craniano, esses crânios, esses 5 em específico, eles têm um volume muito grande realmente. Você fica achando, pô, será que isso é alongamento mesmo? Pode ser, pode não ser. Algumas características desses 5 realmente são misteriosas, mas o museu não é composto só por esses 5, e os outros 35 crânios também são crânios alongados, o que leva a gente a crer que essa civilização perdida de Paracas, os crânios de Paracas, nessa civilização perdida, eles tinham essa cultura da deformação de crânios, não só do alongamento, mas da trepanação craniana, onde eram abertos buracos para fazer cirurgias que eles acreditavam que funcionava na época, era feita a trepanação craniana. Então, nesse museu de Paracas, você encontra vários crânios com alongamento humano, né? Cultural, coloca-se a tala na cabeça da criança e durante o crescimento da criança eles vão apertando aquela tala e vai subindo a cabeça. É uma deformidade do crânio feita por seres humanos. Então, os 35 crânios, muitos deles possuem deformidades feitas por humanos, outros crânios possuem buracos de trepanação craniana, o que indica para nós que, no geral, os crânios de Paracas, os 35 e talvez os 300 que foram encontrados, muitos deles são normais, outros com trepanação, outros com alongamento. Então, por que aqueles 5 seriam diferentes, né? Dentro de uma civilização, de um grupo social que pratica esse tipo de coisa, provavelmente esses 5 crânios seguem o mesmo padrão, apesar de serem diferentes. Agora, o fato de eles serem diferentes, de eles serem maiores e do crânio ser muito mais alongado do que os outros, não podemos a partir disso sair por aí afirmando que são nefilins, que são crânios de gigantes. Inclusive, se existiram nefilins ou gigantes na antiguidade, eram civilizações de gigantes, eram muitos deles. E somente 5 crânios encontrados no Peru não é prova suficiente de que existiram civilizações de gigantes. Então, assim, a nível da arqueologia fica complicado a gente tentar dizer que existiram gigantes através de encontrados arqueológicos. Eu estou refazendo o vídeo e dizendo para vocês que esse é o ponto final que eu chego. Nós temos evidências bíblicas, evidências nos apócrifos, evidências por todas as civilizações a nível de escritos e de registros. Acho que quase toda civilização em algum momento fez alguma história, tem alguma lenda ou algum registro sobre gigantes. Então, assim, é muito falado, tem muito conteúdo literal, de literatura. Agora, a arqueologia fica bem carente a coisa. Um detalhe final que eu posso trazer para vocês aqui é sobre os pergaminhos do Mar Morto, né, que foram encontrados, os pergaminhos que foram encontrados naquela caverna, no alto daquela montanha perto do Mar Morto, os pergaminhos de Qumran, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas acho que é Qumran, que foram encontrados aqueles jarros de barro dentro da caverna. Criadores de cabras estavam andando pelas cavernas e encontraram vários jarros com mais de 100 e poucos pergaminhos. Alguns desses pergaminhos eram a própria Bíblia, se não me engano, não tenho certeza, mas acho que é isso, eram a própria Bíblia. A versão mais antiga que existe da Bíblia está lá em pergaminhos originais. Outros jarros continham uma série de outros apócrifos, dentre os quais o livro de Enoque, que eu havia citado, que é muito interessante porque fala nos gigantes de forma mais detalhada do que a Bíblia, mas também tinha, que eu descobri há pouco tempo agora, um outro apócrifo muito interessante para esse tema, chamado O Livro dos Gigantes. Olha que curioso, dentre os apócrifos encontrados no Mar Morto, na caverna, um deles é só sobre gigantes. Chama-se O Livro dos Gigantes, você pode encontrar na internet e lê-lo, onde conta ali uma série de fábulas, uma série de alegorias envolvendo a história dos gigantes. Eu não vou me aprofundar nisso, o vídeo já está com 10 minutos, dá de fazer um vídeo só sobre o livro de Enoque, um vídeo só sobre o Livro dos Gigantes, e é muito curioso mesmo. Eles narram ali uma lenda bem curiosa, que resumidamente é um dos gigantes que vivia naquela época, um dos nefilins,
ele começou a ter sonhos premonitórios em que o gigante começa a sonhar com o dilúvio, avisa para os seus colegas gigantes que alguma coisa está errada, eles não acreditam e tal, mas os sonhos continuam, outros gigantes começam a sonhar, e os gigantes começam a ver que esses sonhos são premonitórios e que a iniquidade deles, o mal que eles fizeram ao mundo, vai receber uma punição de Deus. Então os gigantes começam a se preocupar com a situação e querem reverter o mal que eles fizeram de alguma forma. A história encaminha por esse lado aí. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo dizendo que não sei se existiram gigantes, se não existiram, mas eu acho que eu consegui trazer o assunto da forma mais pé no chão possível, porque na internet tem muita loucura, o pessoal pira na história dos nefilins, na história dos gigantes, tem muita coisa exagerada, como sempre na internet, conspirações a mil, né? Então eu procurei trazer o vídeo assim da forma mais sensata possível e realmente tenho que encerrar aqui porque esse tema já está se esgotando, não encontrei mais evidências, principalmente arqueológicas, muito carente de tudo isso. Então, se alguém encontrar mais algum assunto, mais alguma evidência, mais alguma literatura ou algo arqueológico, poste nos comentários, comentem, digam o que vocês acham, o que vocês pensam. E eu encerro por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.